Apareceu o númerozinho ali na tela para a gente começar. Qual o número? Número preto. É o que dá o número do... Agora, lá o zerinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kombauá. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho. Eu só falo Kombauá, Alberto, que só é essa que eu aprendi, as outras eu não lembro, não gravei ainda. Estamos aqui... O Raiô correto. Raiô. Então, a outra, o Raiô, e qual é a outra? A Silvia até falou do Raiô. O Raiô... Kombauá, Konnichiwa à tarde. Konnichiwa. Estamos aqui mais um café. Isso, é mais um Café com o Evangelho. Na verdade, não é mais um Café com o Evangelho. Hoje é o Café com o Evangelho com a lição número 1 do livro Fonte Viva. Nós convidamos o teólogo Carlos Santana para fazer a honra da abertura do livro, mas ele não está presente. A gente já mandou o link, convidou, pode ser que ele apareça. E, enquanto isso, nós vamos tocar, porque o Evangelho de Jesus não pode depender de nós, depende de Jesus. Nós somos servidores. Então, vamos começar convidando aí o nosso querido Adalberto Prado de Moraes para fazer a oração inicial e o nosso querido Francisco Mogas ou a Florbela podem revezar para fazer a leitura preparatória. E já vou pensando aqui em dividir por 2, 4, 6, 7 partes a lição do número 1 do Fonte Viva. Com você, então, meu amigo Adalberto. Meus amigos, mais esta semana que começa, aqui no Japão já está terminando o nosso dia, nossa segunda-feira. Nós agradecemos agradecemos aí também no Brasil, que começa essa segunda-feira, em Portugal, que os nossos amigos já estão aí na metade do seu dia, e agradecemos por esse mundo maravilhoso, por esse café, esta janta, esse almoço maravilhoso com Jesus no nosso coração. Agradecemos por esta amizade que está cada vez mais forte. Agradecemos por esse grupo de oração. Muito obrigado, Senhor. Que Jesus possa iluminar a nossa semana, possa iluminar o nosso dia e os nossos corações. Muito obrigado, que assim seja. Vamos lá, então, para... Raiô, Silvia. Bom dia, meus amigos. Ora, lição número 1. Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. De balde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos
algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Caramba, hein, pessoal, caramba, né? Que lição fantástica. Para começar, atenção. Eu quero anunciar, antes da gente começar aqui, uma parceria que fechamos, né? A gente já tem a parceria com algumas casas espíritas que ajudam a sustentar a audiência do Café com o Evangelho. Né? A gente tem com a Sociedade Espírita de Muxaba, que a Marcela é presidente, com a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, que eu estou presidente, com a Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, enfim, com o Grupo Espírita Francisca e Nilo. Então, a gente tem aí várias parcerias. E agora, fechamos uma parceria com o Lar de Débora, em Campos do Goitacazes. Todos os dias, o Lar de Débora vai compartilhar, logo no início, o Café com o Evangelho, da qual também convidamos os companheiros que estão nos assistindo e os participantes que também compartilhem, né? Compartilhem o Café com o Evangelho, porque quando você compartilha, além de você, os seus seguidores podem ter oportunidade de assistir. E como nós dissemos, nós vamos fazer o café em roda de conversa, já que o nosso convidado não compareceu. Deixa eu ver aqui a lição para a gente já começar a dividi-la. Então, ante a lição, é o título, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos assim, e 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 parágrafos, incluindo a citação. Então, dos 11, a gente pode considerar aí, a gente tem aí, hoje, ocupando a cadeira número 7, a nossa querida Sara Freitas, ou Sara Ruela Freitas. Vocês devem ter alguma coisa familiar aí no sobrenome. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Bom dia, Sara. Bom dia. Às vezes vai ter interrupção do bebezinho ali. Mamãe, temos uma mamãe toda segunda-feira. Na verdade, na terça, nem sabe. A partir da semana que vem, na terça. Hoje, essa semana, especialmente na segunda. Teremos aí um bebezinho e uma mamãe, uma vez por semana. Então, vamos lá. 1, 3, 4, 5, 6, 9. Exatamente mais ou menos um parágrafo para cada um. Então, eu vou convidar a Silvia para fazer a abertura. 3 minutos, hoje dá para ser 3 minutos, 3 minutos da página, da citação da página, que é a fala do apóstolo Paulo. A fala do apóstolo Paulo. Isso aí, o bebezinho já falando aí. Tá bom, Silvia? E eu vou tirar a gente da tela para poder eu compartilhar, que eu não acabei de compartilhar ainda as coisas aí. Até daqui a pouco. Deus te abençoe. Bom dia a todos. É uma alegria a gente começar a semana, a oportunidade de estudar o Fonte Viva, né? E Paulo coloca para a gente aqui, ante a lição, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em compreender determinadas lições, né? Mas quando a gente se coloca de coração aberto, de mente aberta e também com boa vontade
né? Nós somos dotados de um potencial muito grande de aprendizado. E não seria diferente com as coisas celestes. Então, a gente precisa, né, sempre estar atento às nossas propensões também para esse aprendizado das coisas divinas, das coisas celestes. Às vezes a gente pega um livro para estudar e tem uma certa dificuldade, exatamente, às vezes até por questão do conteúdo, por questão da proposta, né? E às vezes a gente desanima de cara. Ah, mas eu não entendo isso aqui, esse livro é muito difícil. Às vezes a gente escuta muita gente falar isso dos livros do Divaldo, né, da Joana, mas na realidade os espíritos superiores estão sempre nos convidando a buscar um pouco mais, a gente explorar o nosso potencial, né, a sair da nossa zona de conforto em relação a alguma coisa, em relação a algum aprendizado difícil. Então, se a gente tem boa vontade, já é um bom começo, né? E a oportunidade também que a gente tem de estudar em conjunto. Quantas casas espíritas oferecem os estudos em conjuntos? Hoje em dia está mais fácil ainda, né? Porque o online chega na nossa casa. Então, a gente tem essa facilidade em relação a isso, né? De colocar. E Paulo, falando a Timóteo, né, deixa bem claro, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, esse entendimento, né, que vem através do estudo, através das coisas celestes, a gente vai conseguindo aos poucos. Porque exatamente de uma questão que a gente já conversou aqui anteriormente, às vezes a nossa dificuldade é justamente porque a gente não consegue ainda colocar em prática aquilo que a gente estuda, né? E nem por isso a gente deve desanimar. Outro dia aqui em casa teve um episódio, né, desse. Eu falei um assunto numa lição, aí de cara no dia seguinte, quando o bicho pegou, meu marido me lembrou, você lembra do que você falou na palestra, né? Então a gente é cobrado desse tipo de situação mesmo. E nem sempre a gente consegue, mas permanecemos confiantes porque a gente vai ter esse entendimento. Então, e sempre quando a gente tiver uma oportunidade de receber uma mensagem, primeiro, perceber assim, o que essa mensagem se aplica em mim. Porque muitas vezes a gente quer estudar alguma coisa e quer aplicar aquela mensagem no outro. Então, essa lição aqui é ótima para o fulano. E a gente não coloca, né, aquela luz para dentro de nós, para dentro do nosso coração, para dentro das nossas necessidades e dificuldades. Então, é muito bom começar a semana com esse convite ao estudo. E eu vou chamar aqui os meus amigos para darem continuidade ao tema. Vou comentar o segundo e em seguida eu chamo o próximo. Então vamos se preparar. Eu acabei não dizendo quem vai na ordem, né? Então vamos lá. A Adalberto, depois a Marlene, depois Ironi e Sônia, depois Flobela e Francisco, depois Sara, tá bom? E aí é sempre um parágrafo cada um. No caso, quando é casal, é cada um também. Então, um parágrafo por pessoa. E aí a gente vai ter que reduzir um pouco o tempo, né? Considerando aí quem tá com o tempo aí, o casal, por exemplo, fica aí com 4 minutos os dois, tá bom? Para a gente não ultrapassar muito do horário. Olha lá quem está de novo, ó, o Áureo. Então, vamos lá. A lição, a nossa querida Silvia comentou o primeiro parágrafo, né? E aí o segundo parágrafo diz assim: ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Coincidentemente, nos bastidores, antes do café, eu conversava com Mogas sobre ficar atento às luzes que a gente recebe sem perceber, né? É importante que a gente fique atento, porque, às vezes, a espiritualidade nos ilumina, nos dá luzes para que a gente consiga prosseguir, e a gente, então, tem que estar atento para perceber essas luzes,
e dessa maneira aproveitar a oportunidade que a espiritualidade nos dá. Muitas vezes nós estamos, digamos assim, desatentos e perdemos grandes oportunidades. Ou, às vezes, também, nós não... Eu, por exemplo, eu vou ser sincero com vocês, eu sou, às vezes, meio tapado mesmo, né? Eu não consigo perceber. Então, eu até contava para o Mogas uma situação que aconteceu comigo há 28 anos atrás, então agora eu já posso contar, porque o tempo já fez com que algumas pessoas desencarnassem e que não se lembrassem, mas houve um momento, no início da minha tarefa como palestrante espírita, que uma pessoa de grande importância doutrinária na região, ela ligou para as casas espíritas e pediu que não me escalassem para fazer palestra, porque eu não fazia palestra de acordo com o que ela achava que era o espiritismo. Tem muita gente que pensa como ela, mas as pessoas, por isso, não vão cercear o trabalho, né? Os pensamentos são diferentes, dizendo que eu brincava muito na palestra e que não podia e tal. Ela primeiro me notificou isso, me chamou na casa espírita que ela trabalha, eu fui lá, eu fazia palestra a convite dela, né? E eu fui lá e ela falou para mim, você tem que modificar o seu jeito de fazer palestra. E eu confesso a vocês que eu até tentei, mas eu me senti dentro de uma camisa de força. Então, eu não conseguia produzir. Então, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que continuar. E aí, eu continuei, o preço que eu tive que pagar é a atitude dela. Ela se sentiu ofendida pessoalmente. Não sei se ela achou que eu quis afrontá-la, ela já era uma senhora, etc. Hoje ela está no mundo espiritual, e eu não sei como é que ela observa isso com outro olhar de hoje, não sei como é que está, mas, enfim, ela é desse jeito. E aí, uma pessoa que eu não conhecia, né? Eu estava fazendo uma palestra num congresso, era um painel, e nesse painel estava exatamente na mesa eu e o doutor Jorge Andréia. E o Jorge Andréia é uma pessoa fantástica, né? Ele desencarnou faz uns 3 ou 4 anos. Pra vocês terem ideia, ele desencarnou com mais de 100 anos. E aí, ele já era idoso na época, tinha mais de 80. E já era uma pessoa consagrada, né? Então, foi a minha referência como psicanalista também, que ele era psiquiatra e psicanalista. E aí, o Jorge Andréia, eu falei para ele, Jorge Andréia, vamos combinar um negócio? Eu falo primeiro, entendeu? E o senhor fala depois. Porque se o senhor falar primeiro, quando o senhor sair e eu entrar, vai ser uma decepção tão grande que as pessoas vão se levantar e vão sair do salão. Então, para evitar constrangimento e para que eu não fique tão nervoso, eu vou pedir ao senhor por caridade. O senhor deixa eu falar primeiro. E aí, ele disse, tá bem, eu vou deixar você falar primeiro, Luiz, combinado. E aí, o companheiro, queremos convidar agora para a mesa o Aloísio Silva, que eu já tinha falado com o rapaz da mesa, e o doutor Jorge Andréia. Doutor, o senhor fala agora ou o Aloísio que fala agora? Ele falou, eu falo agora. E ele me traiu, aí ele falou primeiro do que eu. E ele fez isso de propósito, porque ele viu que eu estava com medo, era para eu poder vencer o medo. E aí, logo depois que ele falou, aí eu, todo sem graça, tive que falar. E aí conheci, e aí uma companheira chegou, aplaudiu a minha palestra, e ela era cadeirante, e ela disse, me dá seu nome, vou te convidar para Cogel. Meu nome é Elizabeth Montenaro, já ouviu falar? Eu disse, não, você vai ouvir falar. E dali para frente, ela já dava palestra para mim quase todos os dias, e em vários estados brasileiros. E chegou a agendar palestra para mim na Suíça. Vocês têm ideia? Então, minha viagem internacional foi a partir da colaboração dessa companheira, que olhou com atenção exatamente essa questão. Ante a exposição da verdade, medita sobre as luzes que recebe. Então, hoje eu estou meditando sobre essa luz dessa companheira que está no mundo espiritual, a Beth Montenari, que graças a ela eu tenho agora 31 anos de palestra espírita de divulgação do Evangelho. Então, que Jesus nos abençoe. E aí eu já até esqueci quem é o próximo. Então, a Silvia que controla direitinho. Quem é o próximo, Silvia? Essa é a Marlene. Então tá, vamos lá. Ah, desculpa, Adalberto.
É o Adalberto, Luísio. Depois que a Marlene. Gente, tudo que acontece com a gente, se a gente foi injustiçado, se a gente foi isso, se a gente foi perseguido, isso é relevante. A gente tem que trabalhar e seguir em frente. Nós temos que tentar ver, aqui como o título fala, quem fita o céu de relance sem contemplá-lo não enxerga as estrelas. Tudo que acontece, por mais... pode ser uma discriminação, pode ser alguma coisa que não tem nada com a religião, pode ser coisa política, uma briguinha à toa. É lição. É lição. São coisas que a gente tem que contemplar, analisar e ver. Nós temos que olhar para o céu e ver as estrelas. Não é só escuridão. Não é só escuridão. Que houve uma sinfonia sem a brilha acústica da alma, você não é só aqueles barulhos, não é só aquilo, tudo tem uma melodia, tem um jeito certo de sentir cada palestra, cada movimento, cada crítica que a gente recebe, a gente tem que receber aquilo, puxa vida, vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, ver o que está acontecendo. E aí eu pego o evangelho aqui e falo assim, porque a gente precisa de um bom conselho. E o evangelho é o que dá um bom conselho a nós. Eu pego lá o capítulo 28 do evangelho, lá no item 24. Vejam lá. É um filtro, né? E a gente tem que ver assim, o que estou pretendendo fazer pode causar algum prejuízo a alguma pessoa? Falar de alguma pessoa, e será que isso pode causar prejuízo a alguém? Isso que eu falar, ou isso que eu fazer, pode ser útil a alguém? Pode ser útil para mim ou não? E se alguém fizesse o mesmo em minha relação, se falasse de mim, alguma coisa assim, eu ficaria satisfeito? Não sei, talvez. Então tem que passar por esse filtro. Então, se o que vamos fazer somente nos interessa, convém que se avalie a soma das vantagens e as desvantagens pessoais que isso pode nos trazer. Pode ser bom para nós agora a gente falar assim, puxa, tudo isso aconteceu, eu fui injustiçado e tal, mas, gente, isso é irrelevante. Vamos erguer os olhos para o céu e andar em frente, né? É isso que eu sinto, é isso que eu tenho para falar, tá bom? Arigatô, gente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que aproveitemos essa lição maravilhosa de Emmanuel para as nossas reflexões diárias. E Emmanuel, como sempre, fazendo comparações com a natureza. E coloca-nos na posição de seres que precisamos aguçar as percepções psíquicas através da meditação para percebermos as notas divinas. Então, se nós não aguçarmos as nossas percepções psíquicas, dificilmente aprenderemos a lição. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela palavra que você escutou. Então, não basta escutar com os ouvidos se a gente não assimilar aquilo com os sentimentos. E a nossa câmara íntima é de acesso pessoal. Só nós sabemos o que vai no nosso interior. E diante de tudo aquilo em que nós assimilamos ante a lição, é preciso que passe do nosso cérebro, do entendimento, para o nosso coração e transforme-se em ação diária. Somente assim aprenderemos a lição. Não aprenderemos enquanto estivermos só no intelecto. O dia em que nós
assimilarmos a lição de Jesus. Seja ela de que maneira chegar, através de uma mensagem, de um livro, de uma conversa amiga, até de um não, ou até de uma decepção. Então, tudo isso é uma oportunidade que estamos tendo de aprender a lição. Como nós iremos desenvolver a humildade, a sabedoria, se nós não temos decepção? A humildade virá quando o nosso orgulho, a nossa vaidade for barrada. E aí nós vamos aprendendo lentamente, com cada lição, com cada companheiro. Então, que aproveitemos a oportunidade para fazermos a diferença em nós, abrindo as portas no nosso coração, que estão sempre cerradas. É como se deixássemos o sol penetrar. Para que o sol penetre na intimidade da nossa casa, é preciso descerrar as portas, senão nós não conseguiremos. Então, que nesta manhã de hoje, iniciando mais um trabalho com as obras de Emmanuel, possamos aproveitar, né, essa lição e essa bênção desse mentor amigo, companheiro, que experimentou a dor, as dificuldades e aprendeu a lição. Muita paz a todos. Bom dia a todos. Estamos aqui dando continuidade, né? A nossa parte aqui é: inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. Realmente, isso acontece com todos nós. Com um acontece uns minutos, outro acontece uma hora, outro pode acontecer até um dia ou alguns dias, dependendo do que se passou, do que aconteceu, né? Então, eu tenho uma história mais ou menos igualzinha do Aloísio, só que eu não vou contar só para não denegrir a imagem da pessoa, porque é a mesma pessoa, né? Que ele sabe quem é que é e eu também sei. Então, é isso aí. É muito importante a gente não se apegar a essa distração, a essa queixa de acharmos que as coisas estão difíceis para entendimento. Não, tudo a gente vai conseguindo devagar. Eu, por exemplo, adoro as coisas fáceis, mas gosto muito também das coisas difíceis, que eu ainda não entendi, sinal, é vida futura. O que é difícil é que é muito bom também. Então, é muito importante a gente dar ouvido e persistir, fazer como aqui, porque nesse caso falta o trato. Esse trato que a lição vem trazendo, né? Ante a lição, precisa de um trato, e o trato é exatamente essa persistência, é o dicionário, é o entusiasmo, é a certeza, a convicção dessa vida futura. Por isso que os princípios fundamentais da doutrina espírita é muito importante nós estudarmos, para que nós possamos não cairmos nesta de distração e nem de leviandade, mas sim de muito aperfeiçoamento e muito entusiasmo e muito esforço, que nós falamos muito ontem nesse esforço, né? E aí se faz necessário, mas eu vou deixar um pedacinho para minha esposa aqui, ó. Bom dia a todos. Esta lição nos remete, né, à lembrança da parábola do semeador. Jesus, na sua sabedoria, ele nos falava, naquela época, né, em parábolas, as lições maravilhosas para retermos, para lembrarmos no nosso dia a dia. Então, esta falta de retenção destes ensinamentos maravilhosos, a Boa Nova, que são os ensinos de Jesus, demorando-nos na distração e na leviandade, nos lembra a semeadura,
a estrada, o caminho, né, que foi jogada a semente à beira do caminho, vieram os pássaros, as distrações do caminho e levaram este conhecimento. Depois no espinho, onde também não sobreviveu, né? Gostamos, esse espinho significa que nós gostamos por alguns minutos, por algumas horas, a gente retém, mas depois a gente esquece. Então, vamos lembrar desta parábola, lembrar que o nosso coração tem que ser aquela terra boa, onde os ensinos têm que dar frutos, darem flores, darem frutos, E lembrando sempre no nosso dia a dia dessa parábola, a gente vai lembrar destes ensinos maravilhosos e vai retendo pouco a pouco. Que Jesus nos abençoe nesta caminhada. Ora, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. O Aloísio sabe que eu preferia que estivéssemos todos presentes do que estarmos aqui com este protagonismo. Obrigado, Aloísio. Eu gosto de ver as vossas caras. Só justificando que agora podemos, porque não tem comentários do pessoal do YouTube, senão não dá para eu postar. Essa é a jogada da janela, entendeu? Para a gente ter interação com o público. Então vamos passar aqui ao parágrafo seguinte, que nos diz: quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. É verdade, só depende de nós. Nós sabemos que só depende única e exclusivamente de nós. Mas muitas das vezes nós permanecemos na sombra por nossa vontade ou porque não queremos fazer o esforço de avançar, de procurar a claridade. E muitas das vezes, quando alguém nos abre a janela ou uma porta, a pessoa fica tão ofuscada com a luminosidade que vira as costas e permanece na sombra. Faz-me lembrar a história que o Luís ontem no estudo de Joana de Ângeles fala acerca da alegoria da caverna. E realmente eu recordo-me eu, por exemplo, com o meu cunhado, inicialmente tentava explicar-lhe um pouco da doutrina, e ele continua muito cético, e ele é professor de filosofia, por mais incrível que pareça, professor de filosofia, e continua super cético. E um dia ele diz-me assim: eu só vendo. E eu disse: então vou-te mostrar os quadros mediúnicos, a pintura de quadros mediúnicos. Ele acaba de ver e continuou com o mesmo discurso. Só vendo. Então, mas é assim, eu estou-te a mostrar, estamos aqui a mostrar-te a pintura de quadros mediúnicos e tu estás a dizer que só vendo. Ele continua a dizer só vendo, mas continuava na câmara, como diz aqui, permanece na câmara sombria. Ele continuava fechado em si mesmo, continua fechado em si mesmo, e a sua maturidade espiritual ainda não lhe permite que ele próprio possa abrir esse ferrolho e possa ver um pouco o sol a visitar-nos, como diz aqui no texto. Por isso só depende de nós, só depende única e exclusivamente de nós, do nosso esforço e da nossa vontade. Até lá, a porta irá estar continuamente fechada à luz, iremos continuar a viver na sombra, porque não queremos sair dela. No dia em que nos fartarmos da sombra, com certeza que seremos nós próprios a abrir o ferrolho da janela para que o sol nos possa visitar. E vou deixar aqui, se a Florela quiser falar. Se ela não quiser falar, falo eu. Em relação ao parágrafo seguinte, isso, se depois o Francisco quiser dar aqui uma ajuda, não é? Não. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. E considerando que quando nós falamos aqui na Câmara, se tivermos a Câmara sombria, às vezes é mesmo o facto de nos sentirmos muito sombrios, é que parece que nasce realmente aquela chama de
epá, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir procurar qualquer coisa que me ajude e que me tire desta situação sombria, digamos assim. E lá está, eu pessoalmente, como já passei por uma situação de saúde em que foi com a ajuda da leitura que consegui sair da câmara escura onde eu me encontrava, habitualmente, portanto, dou graças a Deus por ter tido este discernimento, de lá ir procurar, de ir procurar ajuda através de palavras que já estivessem feitas, escritas, e é claro que as palavras de Jesus nos compõem muito e que nos dão muito, muito alento. Eu sei que uma vez deixei a minha mãe entregue num fim de semana quando ela adoeceu e que esteve ao meu encargo, deixei-a entregue a uns primos meus e eu sinto que ela sofreu porque ela não queria ficar. E eu vim de lá completamente devastada. O meu coração vinha... Passei a viagem toda a chorar e quando cheguei a casa foi realmente a leitura do Evangelho que me deu um alento, porque quando abri o Evangelho ele respondeu-me mesmo, portanto fui logo parar à parte em que dizia abandonar os pais e portanto foi essa parte que me ajudou a perceber que eu realmente não tinha abandonado, portanto porque ela continuava a estar apoiada e amparada e portanto não era um abandono. E portanto isto é a leitura. É mesmo a leitura e eu acho que realmente o Evangelho, as palavras de Jesus confortam-nos muito, muito mesmo quando estamos na câmara escura mesmo, na câmara sombria. Passa a palavra. Obrigado, Florvera. Ontem a Marlene disse que nós devíamos escalar você para fazer o estudo aqui do Café com o Evangelho. E eu vejo que a Marlene tem toda a razão, e eu te peço que, quando puder, nos dê essa honra, porque o Evangelho é assim, a gente fala com o coração. É isso que você frisa, muitas pessoas se identificaram com você. E mais um pequenininho ali da sala. Agora com você, Sara. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar participando ao vivo desse Café com o Evangelho tão querido, que abençoa os nossos dias, a nossa vida, nos traz muitas lições, né? Lições essas que nós devemos abrir nosso coração para recebê-las, né? E, como diz, né, Emmanuel, observar, aceitar, receber, refletir e apreciar todas as lições que a vida nos dá, né? Com a permissão de Deus, que nós seguimos esse método, esse caminho, com certeza nós teremos mais entendimento, né? Sobre tudo que nos acontece na vida, sobre todas as lições que nós temos para aprender, né? E que esse entendimento, ele virá a partir do momento que nós tenhamos dedicação, que nós abrirmos nossos corações, né? É essa mensagem que eu queria passar para todos nós. Ah lá, dá tchau aqui, ó. Olha aqui, ó. A Sara estará conosco toda terça-feira, né, Sara? Isso. Toda terça-feira, a cadeira da Marcele Marcial Castro, ela abriu a cadeira, né? Então ela vai estar conosco só os domingos e a gente foi preenchendo pessoas diferentes aí para todo dia do café ter uma pessoa diferente, além do convidado, tá bom? Obrigado, Sara. Evangelho é isso, gente. A gente vai interpretando de acordo com o nosso coração. E aí, para a gente concluir o nosso encontro, desse primeira lição do livro Fonte Viva, abrindo aí o segundo livro, né? Já que a gente concluiu o primeiro com tanta graça, né? Falou aí da graça. A gente, então,
inicia esse com uma participação da Elizabeth Lacerda. Eu até vou convidar a Elizabeth para vir no café conosco aqui. Vamos ver se ele consegue para novembro ou dezembro. Vamos lá. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser.